Oi, viajante da vida! Quando você olha para o céu, pensa em fazer uma viagem para as estrelas? Pensa que pode ter gente do lado de lá olhando para você também? Na nossa próxima viagem, nós vamos tratar de um princípio da doutrina espírita, que existem muitos mundos e eles são habitados por seres, se não iguais a nós, semelhantes a nós. Alguns superiores, outros inferiores, assim como os mundos que eles habitam. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações. Se quiser, deixa um like agora, lá no final. Se não gostar, deixa o dislike e comenta, explica pra gente por que não gostou. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, esse momento precioso de estudo, nós pedimos que Jesus esteja conosco e nos ampare. É muito frequente, quando nós olhamos para o céu, quando nós vemos uma noite estrelada, bem escura e o céu pintado de luzes, imagina assim, mas será que tem gente do lado de lá? Será que existe vida em outros planetas? Esse questionamento de que se há vida em outros planetas é muito remoto. Há muito tempo que se busca essa informação. Tantas estrelas, tantos planetas. Será possível, gente, que só na Terra existe vida? Só na Terra há vida inteligente capaz de se saber que existe, de considerar essas possibilidades? Se a nossa resposta for sim, será que nós somos o suprassumo da criação? Será que Deus nos colocou aqui como a parte mais perfeita do que Ele fez? Se ela for sim, a gente está apequenando Deus, não é verdade? A gente está transformando Deus num Criador que é capaz de criar coisas ainda bastante precárias, bastante imperfeitas, sujeitas a tantas revoluções, a tantas convulsões, sejam elas sociais, sejam elas geológicas. Então, peraí, gente. Com certeza, nos mundos que estão por aí, deve existir mais. A razão se recusa a admitir que nós somos o centro do universo. Os estudos da ciência já nos mostram que nós não somos o centro do universo. Então é lógico, é esperado considerar que haja vida em outros planetas. E aí, como seria essa vida? Como seria existir ou mundos que existem aí em torno de nós? Serão iguais à Terra? Serão piores que ela? Serão melhores que ela? A existência de vida em outros planetas, a pluralidade de mundos habitados, é um princípio doutrinário. Faz parte da codificação, apareceu lá no Livro dos Espíritos, apareceu no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é lógico que quando nós vemos, por exemplo, o nosso imaginário encontrar a explicação lógica, racional e também que toque os sentimentos na codificação, nós nos sentimos mais confortáveis. Quando o nosso imaginário se extrapola para as artes, para os filmes, para as séries de ficção científica, mostrando essa concordância de ideia, de diversidade de sociedade, de seres diferentes. Às vezes um é azulzinho, às vezes um tem anteninha, mas todos mais ou menos com a forma humana, todos capazes de se relacionar, sociedades estruturadas, alguns superiores, algumas inferiores, elas aparecem aí no nosso imaginário e nas nossas produções de ficção científica. Então, é lógico que até aí nós temos concordância da codificação com o nosso imaginário, com o que as artes criam a partir do nosso imaginário. Mas o nosso imaginário ainda é baseado na nossa realidade. Então nós pegamos as nossas naves espaciais dos filmes, elas levam armas, elas disputam com outras sociedades, tem guerras interestelares. Será que isso aconteceria mesmo se fosse possível uma viagem entre mundos habitados na forma física? Porque até hoje, até o presente momento, até esse dia em que nós estamos gravando esse estudo, nada na ciência é capaz de garantir que seja possível uma viagem tão rápida como aquelas mostradas nos filmes de ficção científica para nós visitarmos outros mundos habitados. Teria que ser diferente essa situação de visitar outros mundos habitados. Mas nós vamos considerar isso mais adiante no nosso estudo, como mais ou menos é colocado pela codificação, apesar do que, no século XIX, não havia nem como os espíritos desdobrarem muito essa informação, já que o nosso conhecimento da astronomia, que o nosso conhecimento da física, que o nosso conhecimento da engenharia, nem permitiam sonhar com a ida para o espaço,
com viagens espaciais. Ainda tinha gente naquela época achando que a Terra era plana, que tinha um domo em cima da Terra que impedia da gente passar e furar o céu. Tem gente até hoje pensando isso, mas aí é uma questão de teoria conspiratória, é uma questão de fragilidade intelectual, não é exatamente ciência. Quando a gente pensa nesse ponto de concordância, a gente tem que considerar o seguinte: peraí, será possível que seres possam vir aqui à Terra, abduzir os humanos, fazer experiências com eles, torturar os humanos com experiências? E é sempre o nosso ponto de vista a direcionar, a orientar essas conclusões. E na verdade não é bem assim. Se nós olharmos bem para o nosso planeta Terra, se a gente tiver só o nosso mundinho aqui como referencial, a gente vai perceber o seguinte: quando existe desenvolvimento intelectual, quando existe desenvolvimento tecnológico, avanços, sem o correspondente desenvolvimento ético-moral, sem o correspondente abrandar dos sentimentos, o que essa tecnologia toda faz? O que essa tecnologia toda gera? Ela gera armas, ela gera guerras, ela gera modos de matar, modos de dominar os outros, modos de se impor ou de impor a própria vontade, e aí, consequentemente, com tanta pressão, com tantas separações, naturalmente surgem guerras. Guerras que acabam causando certo retrocesso, pelo menos do ponto de vista material. Porque há a destruição dos prédios, a destruição das instituições, a destruição e perdas de vidas, do ponto de vista material, é perda mesmo, não é? E aí a gente começa a considerar, mas espera aí, se não é possível a gente progredir só intelectualmente, porque a gente acaba mergulhando em guerras e dá um retrocesso, é necessário progredir também moralmente. E não é que isso é mesmo? Hoje, com o desenvolvimento que nós temos, com o desenvolvimento tecnológico e ético-moral que nós temos, nós mal conseguimos chegar ali na Lua. Nós mal conseguimos fazer uma visita no nosso planeta. Para a gente ir mais longe, é preciso evoluir mais, é preciso progredir mais. E aí é nessa situação, é nessa hora que a gente tem que considerar. Nós, para conhecermos a criação, para fazermos viagens pelas estrelas, nós precisamos antes aprender a respeitar a criação. E aí, claro, no mundo inferior, e nós vamos aproveitar o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec trabalha para nós, trata para nós de algo muito interessante, que é a pluralidade de mundos habitados, no capítulo 3, em que o codificador fala das muitas moradas na casa do Pai. E aí, por causa dessas muitas moradas na casa do Pai, há um simbolismo de que isso podem ser vários níveis de evolução espiritual e, portanto, as tais colônias espirituais que depois apareceram na literatura espírita, como o Nosso Lar e tantas outras, ou podem ser mesmo vários outros mundos físicos. Allan Kardec e os espíritos nos levam nessa segunda percepção. A concepção, a percepção de comunidades espirituais, de colônias espirituais no mesmo mundo veio depois, veio desdobrada, embora ela não seja uma coisa difícil de compreender. Afinal de contas, se até mesmo nas coletividades terrenas nós temos estratos sociais com níveis de qualidade de vida diferente, por que não seria assim no mundo espiritual, só que dessa vez baseada num mérito, no crescimento mesmo dos espíritos, e não na posição ou na conquista financeira que alguns podem ter e de forma desonesta, e de forma a prejudicar os outros. Lá no mundo espiritual, esse tipo de situação não acontece, como nós vamos ver mais adiante. E aí nesse item 3, no capítulo 3 do Evangelho, dos itens 8 a 12, o codificador vai fazer um resumão. Ele vai pegar várias instruções dos espíritos elevados e vai trazer para nós uma avaliação a respeito de mundos superiores, de mundos inferiores. E aí essa é a questão. Nós vamos seguir com Kardec. Nós vamos aprender com ele. Uma questão que fica clara nesse capítulo 3 do Evangelho é que há muitos mundos habitados. A pluralidade de mundos habitados é, sem dúvida nenhuma, um princípio doutrinário. Então, a partir desse princípio doutrinário, é necessário a gente considerar o que faz um mundo superior a outro, o que faz um mundo inferior a outro. E é nessas diferenças que os amigos espirituais começam a instruir Allan Kardec, nesse item que ele intitulou Mundos Superiores e Mundos Superiores. E eu pergunto, para qual deles a gente quer ir? Em qual deles a gente quer viver? Porque essa é uma questão que tem que estar sempre na nossa mente. Afinal de contas, se nós queremos o melhor, será que nós estamos trabalhando para ter o melhor? Seguindo com Allan Kardec, a gente vai perceber o seguinte: a Terra é um mundo de meio do caminho aí nessa classificação. Existem mundos que são inferiores a ela e existem mundos que são bem superiores a ela, que estão acima da Terra em qualidade de vida, em tecnologia, em facilidades, em conforto.
E outros mundos, como os espíritos marcam para nós, em que a Terra ainda arrasta mesmo as tristes marcas, carregam ali o estigma da inferioridade, né? A brutalidade. Eles são pouco desenvolvidos tecnológica, intelectual e moralmente. Os sentidos dos seres que habitam esses mundos não estão desenvolvidos. O senso de belo e de bom é misturado, é confuso. Aqui na Terra a gente também não faz essa confusão? A gente, de vez em quando alguma pessoa faz uma coisa errada, uma coisa má, a gente diz, ai que feio, principalmente para crianças, fazendo essa associação de que para ser bonito, para ser bom tem que ser bonito. E não é verdade, nem sempre o belo é bom e nem sempre o bom é belo. Basta a gente observar algumas pessoas que têm uma aparência exterior bastante comprometida, bastante feia até para os padrões de beleza que a sociedade impõe e que são generosas, são bondosas e perto delas nós nos sentimos num paraíso. E há outras pessoas que são esteticamente lindas, belíssimas, bem cuidadas fisicamente, jovens, os dentes super brancos, aquele sorriso Colgate que brilha, não é? E aí, de repente, a gente percebe o caráter é sombrio, é uma criatura nefasta, que nós temos um desprazer enorme de estar ao lado dela. Então, nos mundos inferiores, nós vamos perceber essa marca. As criaturas são brutais, elas são guerreiras, elas brigam entre si, elas não têm muita tecnologia, não têm muito desenvolvimento. Aí alguém pode dizer assim, mas a Terra já está diferente desse ponto. É verdade. Nós não vimos lá com os espíritos que a Terra está no meio do caminho? Que a Terra não é nem o pior dos mundos, nem o melhor dos mundos, nós estamos ali no meião das coisas. Então é nesse meião das coisas que a gente começa a perceber. Já não temos mais que carregar pedras para fazer as nossas construções nos nossos ombros, já não temos mais que arar a terra usando a própria força dos braços ou a força dos animais. Mas ainda, pelo menos do ponto de vista ético-moral, nós estamos muito aquém de sociedades mais elevadas, de sociedades superiores. Portanto, as criaturas nos mundos primitivos, que são inferiores à Terra, elas têm menos do que nós. A gente pode perceber tomando de novo a Terra por referencial. Um mundo pior do que a Terra tem tudo de menos que nós, do sentido positivo, e tudo de mais do que nós no sentido negativo. Então, se são violentos aqui na Terra, lá devem ser mais violentos ainda, mais brutais ainda, canibais até. Se são de pouco desenvolvimento tecnológico, lá deve ter menos desenvolvimento tecnológico ainda. Basta nós olharmos os tempos remotos, os tempos passados da nossa própria planetinha, em que a tecnologia era precária, era mínima. Quando o codificador recebeu dos espíritos a codificação, a iluminação era feita a lâmpada de querosene ou a luz de velas. E hoje nós temos iluminação suficiente para fazer com que o mundo gire, temos energia suficiente para fazer com que o mundo gire, apesar do que os abusos nessa área têm também feito com que a natureza, com que o nosso meio ambiente se comprometa profundamente, se ressinta profundamente desses excessos que nós fazemos. Nós consumimos energia elétrica demais, nós consumimos água demais, nós desperdiçamos água demais, nós gastamos demais os recursos da natureza, o que põe em perigo não apenas o nosso desenvolvimento tecnológico e intelectual, como também a possibilidade de nós usarmos o planeta Terra para o nosso desenvolvimento ético-moral. E aí, lógico, aqueles que não conseguirem continuar a existir aqui vão ter que, mudar de planetas, mas vão para um planeta ainda da mesma condição, de planeta de provas e expiações, de planeta atrasado como esse que nós estamos vivendo ainda. E aí é lógico, nos mundos atrasados, assim como na Terra, tem prevalecido os mais fortes, tem prevalecido a falta de justiça, o senso de justiça é embotado. Quantas criaturas que aqui na Terra clamam por justiça, se dizem muito honestas, mas param o carro na calçada, oferecem suborno para o guarda, fazem pose na internet dizendo que bandido bom é bandido morto. E aí, lá no seio familiar, desde que não tenha o meu sobrenome, desde que não cometa deslizes no plano público. Então a gente começa a imaginar que basta a gente pensar na brutalidade desse mundo para imaginar que tem mais para ser conquistado aí, que tem mais para se fazer aí. Mas, e apesar de a Terra se ajustar mais ainda à descrição dos mundos atrasados, dos mundos primitivos, ela começa a dar mostras de progresso. Por mais que a gente queira reclamar, a tecnologia está aí avançando, as facilidades estão aí avançando. Vocês que me ouvem no Paulo de Tarso, vocês que me ouvem do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do país, vocês que estão assistindo pelo YouTube, sabem que sem esse desenvolvimento tecnológico,
nós não estaríamos juntos nesse momento. E apesar de todo o isolamento que a pandemia nos impõe, nós estamos aqui juntos, conversando com vocês, trocando informações, recebendo notícias ali no chat, recebendo notícias nos comentários que estão colocados nos vídeos postados. Então é lógico que toda essa tecnologia que nos ajuda, também nos ajuda a buscar o melhor. E é impulsionado exatamente por essa sensação de que só a tecnologia nos trouxe mal e sofrimento, que nós começamos a dar os primeiros passos, as primeiras tentativas ainda frágeis, ainda leves, de que nós vamos progredir, que nós vamos melhorar. Basta observarmos ao tempo de Jesus, quando o nosso mestre veio nos ensinar a sua doutrina toda de amor, toda de paz. A diversão das criaturas era ir para os circos romanos, verem os gladiadores se matarem, verem as feras atacarem os escravos. Então, nós progredimos no senso moral. A nossa diversão hoje é ficar dando tiro na internet, é ficar dando tiro nos jogos de gameplay, nos jogos de primeira pessoa, mas, pelo menos, a maioria de nós não sai dando tiro por aí. Não sai querendo matar os outros por aí. Não sai aborrecido e quebrando vidraça e jogando pedra nos outros por aí. Então, nós estamos moralmente nos desenvolvendo. Lenta, é um desenvolvimento lento, mas é um desenvolvimento. E aí a gente começa a perceber o seguinte, é um texto que está colocado lá no Evangelho, ainda no item 8. Nós que vivemos nos mundos atrasados não somos párias, não somos renegados, que Deus exilou ali para ficarmos para sempre daquele jeito, sempre malvados, sempre cruéis, sempre perdidos. Não, nós não somos isso. Ao contrário, meus irmãos, minhas irmãs. Nós, como dizem os Espíritos, não somos monstros ou párias, somos apenas crianças que ainda não cresceram. Do ponto de vista espiritual, nós ainda estamos muito mais próximos da infância do que da maturidade. Ai, como a obra de Joana de Ângeles é boa para nós estudarmos isso. Eu sugiro que vocês estudem o livro Ser Consciente. A capinha dele vai aparecer logo aqui para quem estiver assistindo na internet. E aí a gente vai perceber o seguinte, como as criaturas que são imaturas são parecidas com a sociedade que nós temos. Elas reclamam muito, elas se queixam muito, elas querem benesses, elas querem ser favorecidas, elas querem privilégio para entrar na fila por causa de algum motivo. Então, somos crianças a crescer. E crianças que estão crescendo precisam de limites. Nós, que somos pais, mães, educadores, precisamos ter atenção a isso. Precisamos ter o cuidado em relação a isso. Fazendo uma ligação até entre essas duas ideias, né? Não descuidemos do progresso daqueles espíritos que nos foram confiados como filhos. Nós não sabemos de que região do mundo espiritual eles vieram. Se dos planos superiores, ou então se das regiões sombrias de sofrimento. Mas nós sabemos que a espiritualidade nos confiou, que as leis divinas nos confiaram esses seres aos nossos cuidados, para que nós os impulsionemos ao alcançar o seu melhor, a chegarem ao seu limite de progresso possível dentro das condições que eles já têm, e não daquelas que nós sonhamos, e não daquelas que nós imaginamos para eles. Então, da mesma maneira como pais, mães, educadores conscientes, sabem chegar num determinado momento para aquela criança que está pirracenta, que está manhosa, e dizer um não firme para ela. Sossega, comporte-se. Assim também as leis da natureza fazem conosco, espíritos ainda infantis, que não amadurecemos. Vêm os processos dolorosos, já que nós resolvemos não aprender pelos processos amorosos. E aí surge uma enfermidade aqui, surge um cataclisma lá, surge uma crise econômica acolá, fazendo com que a nossa sociedade escolha caminhos diferentes. É como se a gente tivesse ali como um certo rebanho de ovelhas e de vez em quando uma se desvia, começa a seguir para fora do caminho. E aí o bom pastor vai lá e, apesar de ser um bom pastor, dá com um bordão na ovelhinha para ela voltar para o caminho. E é exatamente isso que acontece conosco quando evoluímos num planeta inferior como a Terra. E aí, como crianças a crescer, certamente a gente vai precisar caminhar com certo esforço, com certo sacrifício. Mas é bom a gente estar atento. Retificar os caminhos, corrigir os rumos, vai fazer com que a nossa sociedade progrida, apesar dos processos dolorosos, e vai fazer também com que o nosso planeta progrida. Então, o que vamos esperar? A Terra um dia vai chegar a essa condição de mundo mais feliz. O que esperar delas? E aí nós entramos nos itens 9, 10, 11 e 12. Kardec deixou um item só para os mundos atrasados, para os mundos inferiores, que ali tem uma descrição dolorosa de como que nós vivemos precariamente nesses mundos, e trouxe dos benfeitores espirituais como inspiração para nós
a essa informação a respeito dos mundos superiores. Vamos tomar como inspiração. Não vamos ficar imaginando assim, ai, puxa vida, existem mundos tão melhores que a Terra e eu estou aqui enterrado nesse buraco. Não, gente. A ideia, ao conhecer a doutrina, ao nos trazer essa informação, ela nos traz inspiração para que nós possamos fazer tudo o que for necessário para chegar a essa condição de poder habitar um mundo superior. Então, como é que são os mundos superiores? Lá na descrição que os benfeitores fazem. Um processo animador para nós. Ele já não tem mais as mesmas dificuldades. Do ponto de vista material, então, é desenvolvimento tecnológico, é um senso de criatividade mais amplo, são facilidades, são conforto. Já não existem mais doenças, porque nós aprendemos com tecnologia a curar e com ciência a curar as nossas doenças. Então é importante a mão da ciência para o progresso material, para a cura das doenças e não ficarmos seguindo teoria conspiratória como andam fazendo por aí. Vamos seguir a ciência, porque ela vai nos mostrar o caminho do progresso material. E, com o desenvolvimento intelectual, nós vamos buscar conquistar o desenvolvimento ético-moral também, porque ele é necessário. Então começam os espíritos a dizer que nos mundos mais elevados, os corpos são mais leves e mais belos que os nossos. E olha que aqueles vaidosos aqui da Terra já se acham muito bonitos, né? Imagina então mundos com corpos mais belos, mais leves, maiores, uma longevidade maior, mais saúde. Olha que bom viver num mundo desse. Vamos fazer o esforço para poder merecer isso aqui na Terra? Vamos tomar os cuidados necessários para que a Terra se transforme num mundo assim? A vida é mais longa, dizem os espíritos. O envelhecimento não tem nada das dificuldades aqui da Terra, o que não significa que a gente também tenha que praguejar, esbravejar as dificuldades de envelhecer. Tem gente aqui na Terra que morre de medo de envelhecer. Olha que contrassenso, né? Morre de medo de envelhecer. A alternativa qual é, gente? É morrer jovem. É desencarnar antes do tempo. Então o melhor é a gente envelhecer com qualidade. O problema é que a gente gasta o corpo quando está jovem e depois, quando envelhece, só fica com a precariedade, só fica com as doenças, só fica com as enfermidades e com as limitações que o corpo impõe. Lá nos mundos superiores, como as criaturas têm mais desenvolvimento, têm mais conhecimento, têm mais intelecto, é lógico. Elas valorizam e cuidam dos seus corpos melhor do que nós, para que eles sejam seus instrumentos de ação e de progresso. Outra coisa que é importante é que as criaturas têm plena convicção da imortalidade, de que estão temporariamente na Terra, de que vivem temporariamente num corpo. Então, exatamente por causa disso, porque estão temporariamente na Terra, porque vivem temporariamente num corpo, a transição para a chamada morte não tem o que tem aqui para nós esse impacto doloroso de lembrar do ente querido se decompondo num caixão, gelado, frio, a gente não podendo ver mais. Não, eles sabem que vão se ver. Eles têm meios, provavelmente têm meio de comunicação com os chamados desencarnados, com os chamados mortos, muito mais ágeis do que nós temos, que precisamos contar com um médium, precisamos imaginar que aquele médium é confiável, que muitos não são, para transmitir a mensagem do ente querido, o que é uma recomendação, por favor, nós aqui na Terra, principalmente nós espíritas, tenhamos certeza que os nossos entes queridos que desencarnaram continuam vivos e continuam nos amando. Não nos desesperemos e nem saiamos desesperados por aí à cata de qualquer médium que vai transmitir comunicação desses entes queridos, que pode ser embuste, pode ser um trambiqueiro, pode ser um ilusionista que vai ficar lá pesquisando, fazendo uma leitura psicológica da gente e dizendo as coisas que a gente quer ouvir. Não caiamos nessa balela, não caiamos nessa armadilha, principalmente nós espíritas. Convicção, cartas, mensagens de espíritos amigos que desencarnaram são consoladoras. Mas quão poucas são confiáveis? Poucas delas a gente pode dar crédito. Então é bom ter cuidado e manter a convicção. Por isso, dizem os espíritos, nos mundos superiores não existe essa ansiedade em torno da morte. Morrer não dói, morrer não faz mal, morrer não separa para sempre. É o contrário, é uma simples troca de roupas. Uma veste carnal que já não estava mais funcionando, uma veste carnal que já havia cumprido o seu prazo de validade aqui na Terra, ela é deixada de lado, o ser volta para a vida verdadeira, para a vida espiritual, prepara uma nova veste e em algum tempo pode estar de volta, reencarnado, até porque, como dizem eles, nos mundos superiores, como os corpos são mais leves, como a resistência do corpo físico ao desenvolvimento do espírito é mais branda, eles crescem mais depressa. A infância é quase nula, dizem os espíritos. E aí nós vemos isso, outra característica que a Terra já vem começando a colocar, já vem começando a marcar para evoluir.
porque nós temos observado as nossas crianças passando muito rapidamente pela infância, tendo um atilamento, um tino, pelo menos desenvolvimento intelectual, eles demonstram muito mais rápido do que nós. Eu sou de um tempo em que gente nascia igual cachorrinho, de olho fechado, só abriu o olho uma semana depois. Hoje as crianças já saem da barriga da mãe querendo colocar o dedo no celular e navegar na internet. Só falta isso. Então é lógico, é uma marca interessante que o planeta Terra já vem. Sabe aquela coisa de mundo intermediário? Ainda temos traços da época da inferioridade, mas já começamos a mostrar traços da superioridade? Isso deve nos consolar. Isso deve nos confortar de que nós estamos a caminho, de que nós estamos realizando progresso e não ficaremos paralisados, não ficaremos estacionários aqui. É uma questão a ser trabalhada com intensidade, com muita compreensão. Mas sigamos aqui com os estudos de Kardec, porque a coisa não vai parar só no desenvolvimento material, só no desenvolvimento tecnológico. É lógico que, para ser mundo evoluído, tem que ser ética e moralmente evoluído também. Não basta ser tecnológico, senão a gente vai sair por aí igual filme de ficção, piu, 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 santando espada de luz para poder matar os outros, para poder destruir os inimigos, o que não é razoável, o que não é pelo menos lógico, racional. Alguém com tanta tecnologia, capaz de sair do seu próprio mundo e visitar outros mundos, não desrespeitaria a criação, como fazem algumas dessas colocações em filmes de ficção científica. Faria daquela observação, daquela percepção como um estudo científico, mas sem nos ver como cobaias, como seres tão inferiores que podem ser espetados, furados, misturados, assassinados, como muitas vezes nós fazemos com os animaizinhos aqui nas nossas pesquisas, e felizmente o progresso nessa área também já se vai colocando muito claro. Nós vamos ter sociedades nos mundos superiores mais equilibradas, mais harmonizadas, mais felizes. Isso é importante, gente. Mundos superiores nós vamos ter sociedades em que o egoísmo, em que o orgulho, em que as guerras, em que a ambição, já foram vencidos de muito. As pessoas aprenderam a viver em coletividade, a respeitar uns aos outros, a respeitar a diversidade, porque nós não somos iguais e é exatamente o fato de nós não sermos iguais que nos faz belos como coletividade. Vocês já pensaram, gente? Um mosaico desses que usam para enfeitar paredes, todo com pedrinha das mesmas cores, todo com pedrinha da mesma forma, não ia ficar monótono? O que faz o mosaico ser bonito não é a diversidade das peças que o montam? A mesma coisa acontece com as sociedades. O que faz as sociedades humanas serem pujantes, serem belas, é a diversidade de caracteres das criaturas que a formam. E aí, à medida que nós vamos evoluindo, esses caracteres positivos vão ficando cada vez mais marcados, cada vez mais elevados, e a gente consegue realizar, então, essa bela formação de um mosaico social positivo, belo, de crescimento, de amadurecimento. E aí uma outra questão importante que aparece nos mundos superiores é que, como não existe egoísmo, não existe ambição, não existe leviandade, as relações sociais são regidas pelo respeito e pelo mérito real. Peraí, Maurício, que negócio é esse de mérito real? A gente já vai entrar nesse detalhe, porque hoje em dia se fala muito em mérito, em meritocracia, em as pessoas desfrutarem de tranquilidade, de bem-estar por causa do mérito próprio. Só que, numa sociedade como a nossa, tão desigual como a nossa, tão separada ainda por pontos de partida tão diferentes, não é possível a gente falar em meritocracia se não for hipocrisia, se não for falsidade da nossa vida. Mas já vamos chegar lá. O importante a ser destacado aqui, nesse momento que os Espíritos dizem, é o seguinte: a autoridade. Os que exercem o mando, porque a sociedade, apesar de ser mais evoluída ética e moralmente, ela ainda precisa de relações de hierarquia, de relações de comando, de organização. As sociedades, quanto mais evoluídas, mais organizadas. A diferença é que nós aqui na Terra somos desorganizados. Então a autoridade aqui, primeiro, ela nem sempre é devida ao mérito. Nem sempre é o ser mais evoluído, mais capacitado que é eleito, que é colocado na condição de comando. Normalmente é aquele que consegue convencer a maioria dos eleitores e normalmente distribuindo notícias falsas, se fazendo de bonzinho e depois tirando a máscara, como nós vemos acontecer e reclamamos há décadas. E que as nossas políticas estão assim. E não é só no Brasil. Em todas as partes do mundo, a queixa é constante. Umas mais, outras menos, mas nós vamos ver pessoas que não estão qualificadas a exercer posições para as quais elas não tinham condições. Mas, nos mundos superiores, nos mundos mais elevados, isso não acontece. Quem exerce determinada posição está plenamente qualificado para ela.
A gente pode ter uma demonstração disso, pode ter uma amostrinha grátis disso lá no livro Nosso Lar. A capinha dele vai aparecer aqui desse lado agora, para quem está vendo na internet. E é no livro Nosso Lar que André Luiz aprende o seguinte: o governador da colônia não é qualquer um, ele não foi eleito, ele não era o grupo mais dominante, não era do partido que foi mais simpático à população que votou nele, nada disso. O governador era reconhecido pela comunidade inteira, e aí a gente pensa assim, reconhecido pela comunidade inteira, então é aclamação. Não é que as pessoas se omitiram na decisão de que aquela criatura ali seria o governante, mas elas aceitaram a sua governança porque ele era simplesmente, do ponto de vista ético-moral, o espírito mais evoluído dentro da colônia. Assim como seus ministros eram os mais evoluídos para cada função que eles estavam ali executando. E lembramos com carinho da ministra Veneranda, que é citada, do ministro Clarencio e tantos outros citados ali na obra Nosso Lar, que mostram para nós o seguinte: nos mundos elevados, nas colônias espirituais elevadas, não tem eleição do ponto de vista do conchavo, não tem partido político que vai distribuir fake news, que vai fazer proposta de facilidade, que vai vender facilidade, né, depois para poder receber de volta, para comprar o voto dos outros, não tem nada disso. A autoridade, o comando, a administração é devida ao mérito, à qualidade adquirida, à evolução que aquele espírito já demonstre para a realização da tarefa. O que é muito confortador, o que é muito consolador. Mas aí é que vem a questão que a gente já estava colocando. Existem nesses mundos essa questão da propriedade no sentido de ter para viver e não de viver para ter, de trabalhar para viver e não de viver para trabalhar. Porque na Terra as pessoas imaginam que trabalhar é sacrifício, é ruim, então elas tentam ter o máximo possível para trabalhar o mínimo possível. E nos mundos mais elevados, cada um tem consciência do seu trabalho. E aí os espíritos dizem assim: mas a ninguém falta o necessário. Todos têm propriedades, cada um conquista facilidades, aquele supérfluo, o conforto a mais, como fruto do seu esforço, como fruto do seu trabalho, como fruto da sua contribuição para a sociedade, mas ninguém é privado do necessário. Em mundos mais felizes não existe fome, em mundos mais felizes não existe miséria. E eu não estou aqui levantando bandeira política, eu estou aqui citando o Livro dos Espíritos. A questão 930 do Livro dos Espíritos traz para nós uma informação muito importante. Quando Allan Kardec, falando a respeito das penas e gozos terrestres, coloca as dificuldades, a fome, a pobreza, e ele pergunta aos espíritos se uma criatura que está completamente sem condições de prover ao seu sustento deve se deixar morrer de fome. E os espíritos respondem com uma frase que deveria ser estampada nas nossas cabeceiras de cama, nos nossos escritórios. Numa sociedade orientada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E é exatamente isso que nós vamos perceber. O estado de bem-estar social foi estabelecido. Dali para frente, dali para cima, é pelo mérito. Mas que mérito é esse? Não é essa meritocracia fajuta que se fala tanto na Terra e que não se pratica. Porque nós temos uma sociedade tão desigual no planeta Terra que não é possível atribuir mérito a criaturas que chegam em posições diferentes se elas partiram de origens diferentes. Vou usar um exemplo nosso da universidade, porque talvez ajude a compreender, embora isso não seja apontar dedos para ninguém. Mas, vamos imaginar um aluno que entra na universidade vindo de escolas precárias, ele tem que pegar 2 ônibus, ou ela tem que pegar 2 ônibus para chegar até aqui a universidade, traz a sua bandeja de salgadinho, de sanduíche natural, para vender para os colegas, para ver se há algum trocado a mais para comprar seus livros, para não ficar tão pesado para a família. E no primeiro período esse aluno chega, essa aluna chega e toma esse choque do ambiente universitário. E aí tira um monte de nota baixa, tira 3, 2, 1, acaba ficando reprovado em um monte de matéria. À medida que o tempo vai passando, que ela aprende a viver nesse ambiente mais complicado, aprende a superar essas adversidades, começa a fazer esforços e consegue passar com 6, com 5 em várias das matérias. Ora, essa criatura que partiu de uma condição adversa e tira 5, 6, deu um salto enorme de qualidade no seu desenvolvimento. Agora, por outro lado, aquele aluno que teve as melhores escolas, que tem acesso fácil à tecnologia, que chega à universidade dirigindo seu próprio carrão, tem carro maior e melhor que carro de muito professor, tá? Não fique imaginando que a gente veio no mar de rosa, não. Mas esse aluno chega cheio de facilidade, aí ele veio, fez cursinho, fez preparatório, chegou aqui sabendo muito, tira 9, 10, 8 nas primeiras matérias. E aí quando chega lá na frente, ele passa de 9 para 10 numa determinada
área específica da sua formação. Oh, as pessoas imaginam que aluno excelente, que mérito. Não fez mais que obrigação. Né? Ele é uma conquista. Claro que passar de 9 para 10 é uma conquista. Mas do ponto de vista onde essa criatura partiu, é uma conquista fácil. Qual é o mérito dele se comparado com o esforço que a outra pessoa, que o outro aluno que foi de 3 para 6 teve? Então é nesse sentido que a meritocracia para o planeta Terra ainda é falha, enquanto houver tantas desigualdades. É necessário fazer esforços para diminuir a desigualdade do ponto de partida. E aí, partindo do mesmo ponto, chegarmos todos, por mérito nosso, a um destino. Porque nas leis divinas é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que nós vamos observar nas leis divinas, meus amigos, minhas amigas. Não existe privilégio nas leis de Deus. Ai, mas um mundo superior, melhor do que a Terra. Por que que Deus colocou aqueles espíritos para viverem lá e me colocou para viver aqui? Deus não gosta de mim, deve gostar mais dos outros espíritos. Vocês acham que isso é verdade? Vocês acham que isso podia acontecer mesmo? De jeito nenhum! Então nós vamos perceber o seguinte, a diferença ou as diferenças que nós observamos podem ocorrer por causa da diferença de tempo de existência. Então, espíritos mais elevados estão mais elevados porque são mais antigos do que nós, porque já viveram as experiências que nós vivemos. Mundos mais elevados são mais elevados porque são mais antigos que os nossos, que já passaram pelas etapas, pelos estágios que os nossos mundos estão passando, que o nosso mundo está passando, mas nós também vamos poder chegar lá. O outro motivo é a acomodação. Se existe um motivo do qual nós não temos controle, que é a temporalidade, os mais antigos têm mais experiência, e se tem mais experiência, tem mais probabilidade de ter mais evolução, a preguiça, a acomodação, essa não tem desculpa, não tem justificativa. Pode ser mais antigo, pode ser mais novo, se acomodar, se não fizer a parte que lhe cabe no processo de evolução, vai ficar estacionado e vamos ver outros mais novos passarem por nós. Não é o que acontece hoje? Principalmente no campo do trabalho. Criaturas que chegam a um determinado momento e dizem assim, eu já estou no topo da minha carreira, não preciso estudar mais, não preciso aprender mais nada, não preciso me desenvolver mais. E aí, de repente, as tecnologias mudam, as relações de trabalho mudam e aquelas criaturas que eram mais jovens, que ele não dava nada por elas, passam por ele porque têm condições melhores de desenvolver a sua atividade. Se a gente fizer uma observação, eu sou do tempo que a gente, para ter alguma posição, fazia curso de datilografia. Eu fiz curso de datilografia, tá lá na década de 70. E aí, fazendo o curso de datilografia, a gente imaginava que ia poder trabalhar no escritório, que ia ter uma posição confortável. Já era um avanço. A alternativa a fazer curso de datilografia era ter que passar o dia inteiro com uma enxada nas costas, com um ancinho, com a pá, trabalhando ou em obra, em construção, ou no campo. E aí aqueles que podiam ir para a cidade, fazer curso de datilografia, trabalhar no escritório, já se sentiam o máximo. Quem é que faz datilografia hoje? Alguém conhece uma máquina de escrever hoje que não esteja num museu? Ou que não esteja guardada numa casa daquela de uma tia nossa, muito antiga, que ainda é apegada às coisas, nos acumuladores desses? Nós não vemos mais máquina de escrever. Daqui a algum tempo não veremos mais nem os teclados de computador. Hoje nós estamos tudo com touchscreen, tela, touch e tudo mais, e as pessoas estão perdendo até o hábito de usar os dedos todos para poder digitar. Mas o progresso aí está. Então a acomodação, imagina aquele que fez assim, eu fiz curso de datilografia, estou com a vida ganha, e aí chega o computador, e aí chega a tela touch. E o que adianta a nossa habilidade com os 10 dedos para tocar os teclados se não tem mais teclado para tocar? Se não tem mais papel para enfiar fitinha corretiva, gente, aquele negócio da fitinha corretiva, quem tem mais de 50 anos deve lembrar, né? Você datilografava lá na máquina de escrever, errou. Ou você arrancava o papel e começava tudo de novo, ou você pegava uma danada de uma fitinha que tinha um pozinho branco, botava na frente da tecla, tof, tocava ali, e aí ela pintava de branco, ficava sempre mascarado, ficava sempre claro que tinha sido corrigido, que era um erro, mas a gente usava assim mesmo, que era o recurso tecnológico que tinha. E hoje não tem nada disso. Hoje, daqui a algum tempo, você vai ditar alguma coisa e o seu computador vai escrever para você, no idioma que você quiser. Então, aqueles de nós que também imaginamos a posição e ficamos estagnados, que paramos de aprender, gente, ao espírito não é possível parar de aprender. O conhecimento é quase infinito. Na verdade, infinito só a divindade, mas o conhecimento que nós adquirimos é quase infinito. Então nós estamos muito longe ainda de saber tudo. Imagina, Allan Kardec até fala sobre isso, daquelas criaturas que no século XIX
Diziam que já não havia mais nada a ser inventado, que eles já haviam chegado ao ápice intelectual da comunidade, que a máquina a vapor era o melhor que podia acontecer naquela sociedade. E hoje nós temos toda essa tecnologia, temos aí as redes sem fio transmitindo informações, estamos mergulhados. Até parafraseando Paulo de Tarso, gente, nós não estamos mais mergulhados só numa nuvem de testemunhas desencarnadas. Nós estamos mergulhados também nas vibrações de testemunhas encarnadas. As vibrações, as ondas das transmissões de internet das pessoas que estão em volta de nós, do meu vizinho do lado de cá, do meu vizinho do lado de lá, do vizinho da frente, estão passando aqui por dentro do nosso estúdio enquanto nós estamos gravando. E aí nós estamos sim cercados por essa nuvem de testemunhas, cercados por informações. Não podemos estagnar, não podemos estacionar, porque se nós fizermos isso, a sociedade vai estagnar, a sociedade vai estacionar e o planeta vai continuar planeta de provas e expiações. Se ao contrário, nós fizermos esforços, se ao contrário, nós trabalharmos bastante, nós fizermos a nossa parte, gente, a Terra vai chegar lá. Toda essa descrição, e aí eu recomendo que vocês que estão me vendo agora, partam lá para o livro, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, não são muitas páginas não. Apesar de serem 5 itens, não é muito material para reflexão. Peguem uma canetinha, um lapisinho, um marca-texto, e onde aparecer alguma coisa importante, assim, isso aqui eu já consigo fazer, e isso aqui eu ainda tenho que tentar. Nessa descrição dos mundos superiores, são os itens 9, 10, 11 e 12 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer o estudo, vamos mergulhar nessa juntos. Essa percepção de como é a vida nos mundos superiores, como ela é consoladora e como ela é estimulante. Poxa vida, se eu vejo que existe aquilo para os outros, e se Deus dá a cada um de nós as mesmas oportunidades para chegar lá, a única diferença que eu ainda não cheguei lá é porque ou eu sou muito jovem, sou um espírito muito novo, ou eu não estou fazendo o esforço necessário. E aí aparece então, para a nossa discussão, para nós já caminharmos para o encerramento dessa nossa tarefa, essa proposição. Afinal de contas, se a nossa Terra vai chegar lá, se o nosso planeta vai chegar ao topo da condição de mundo superior, o que é que nós temos que fazer para isso? Como nós temos que agir para chegar nesse ponto? Afinal de contas, ficar olhando, ficar esperando acontecer, sabe aquela história, eu tenho esperança, eu espero que a sociedade mude, eu espero que os políticos se tornem honestos, e eu não faço nada. Isso é esperança do verbo esperar. Na verdade, segundo Mário Sérgio Cortella, nós devíamos ter esperança do verbo esperançar. Daqueles que sabem onde querem chegar, que sabem e sentem que é possível chegar e, como Jesus nos ensinou, fazem os esforços para chegar lá. Nas nossas palestras nós temos citado muito o contato das criaturas com Jesus e o quanto que esse impulso faz com que as suas vidas se tornem melhores. Ora, meus irmãos, minhas irmãs queridas, ficar aqui como espíritas, observando o tempo passar na torcida, só na torcida, de plateia dos espíritos, que enquanto eles fazem a transformação do planeta, nós estamos deixando a maldade imperar. Lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se algum dia o império do mal deixará de existir na Terra. Porque os maus parecem tão poderosos, tão intrigantes. E aí os espíritos dizem assim, porque os bons ainda são tímidos, são omissos. Quando os bons quiserem, eles vão prevalecer. E aí vamos entender querer como agir. Quando os bons agirem, e se nós já queremos ser parte dos bons, não necessariamente dos belos, né? Mas parte dos bons, vamos perceber ou vamos nos perguntar que ações eu preciso ter, que ações eu preciso realizar para ajudar o meu planeta, para ajudar a minha sociedade, para ajudar o meu mundo a se tornar um mundo melhor. Afinal de contas, a gente não está aqui para passear, gente. A gente não está aqui para ficar assistindo palestra no YouTube. A gente não está aqui para ficar trocando conversa fiada nas redes sociais. Nós reencarnamos no planeta Terra para a nossa evolução. Cuidar, então, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, é o primeiro ponto. É a primeira proposta da lei divina para nós. Mas, como disseram os espíritos Allan Kardec, a reencarnação também nos serve para que cada um de nós, eu, você, ela, ele lá no fundo da sala, você aí atrás que está vendo a gente atrás da tela, saindo do sofá depois de assistir a palestra, vamos fazer alguma coisa. Porque não basta ser plateia do mundo. Nós temos mãos, nós temos inteligência, nós temos discernimento. O que nós temos feito para a Terra progredir?
Temos sido mais honestos se nós clamamos por honestidade? Temos sido mais generosos? Vem aí uma grande oportunidade de nós sermos mais generosos. Porque após essa pandemia de Covid-19 que está começando a ceder em alguns lugares, ainda não no nosso país, pelo menos não neste dia 15 de janeiro de 2021, quando eu estou gravando essa palestra. Mas ainda em outros países já começa a ceder, apesar de mostrar que está piorando e que alguns lugares estão se fechando, mas ela vai ceder. Só que depois dela nós vamos observar tantas criaturas que tiveram as vidas dilaceradas pela desencarnação de entes queridos, pela perda de sustentação das suas próprias existências, pela perda dos seus empregos, pela perda dos seus mantenedores. Então teremos oportunidades preciosas, não de ser os bonzinhos, caridosos, aqueles que vão ter uma aureolinha aqui em cima da cabeça de anjinho, nada disso. Na verdade, nós vamos enfrentar dificuldades também. Nós também poderíamos ser daqueles que teremos problemas, mas o que se espera de nós é que nós contribuamos com Deus, que nós contribuamos com Jesus, fazendo a parte que é possível para nós, para cada um progredir. Como é que a gente muda o planeta? Como é que a gente conserta o mundo? Aí eu tenho que lembrar sempre de uma historinha que eu vi há muito tempo atrás. Conta-se que um certo jornalista, eu coloquei até isso no meu livro Parábolas de Boa Noite como uma versão dessa história. É claro que ela existe de várias formas, mas conta-se que um certo jornalista, precisando escrever uma matéria muito importante, não conseguindo terminar isso na redação, agora seria em home office o tempo todo, mas naquela época era não conseguindo terminar a sua matéria, o seu artigo, na redação, sobre as mudanças climáticas, sobre os problemas que o mundo vinha enfrentando. Ele pegou o seu computador de mão, né, o notebook, e foi embora para casa, imaginando que poderia terminar lá. Só que quando ele chegou em casa, o filho, que era uma criança de mais ou menos uns 5, 6, 7 anos, estava doido de saudade, querendo brincar, querendo atenção. E aí começou a ir para o escritório junto, a mexer com tudo, a fazer barulho, tirando a concentração do pai. E aí imaginando que aquela criança, que estava precisando de atenção mesmo, mas que ele não percebia, porque ele estava focado no seu artigo, sobre um mundo em frangalhos, sobre um planeta com complicações. Ele falou assim: filho, você gosta de quebra-cabeças? E a criança: gosto, papai, gosto muito. Então, peraí, vamos ali que eu vou tirar uma página de uma revista e vou montar um quebra-cabeça para você. E ele foi mesmo. Pegou uma página que tinha um mapa mundi muito bonito, não é? E rasgou, cortou em vários pedaços, entregou os pedacinhos para a criança e disse: olha só, o nosso mundo está em pedaços. O nosso mundo está em frangalhos. É isso que o papai está escrevendo lá para ajudar as criaturas a corrigirem, a consertar o nosso mundo. Então eu vou dar a você a oportunidade de me ajudar. Me ajude a consertar o mundo. Está aqui, estão as peças, estão aqui os pedaços. Conserte o mundo para o papai. E ele imaginou que ganharia aí umas 2, 3 horas de sossego para aquela criança que não sabia como era um mapa do mundo ficar montando o mundo. Mas não passaram 5 minutos e a criança vem com o mapa montadinho, prontinho. E o pai se espantou. Primeiro, porque ele sabia que aquela criança ainda era muito imatura e não teria essa habilidade toda. Mas, meu filho, como foi rápido! É, papai, consertei o mundo, dizia a criança. Mas como você conseguiu isso? Ora, pai, eu não sei como é que é o nosso mundo. Eu nunca vi o nosso mundo lá fora. Mas, quando você arrancou a folha daquela revista, eu vi que tinha a figura de um homem atrás. Então eu virei todos os pedacinhos e aí eu comecei a consertar o homem. Quando eu terminei de consertar o homem, foi só virar e eu já tinha consertado o mundo. Que fique essa reflexão para nós. Nós não precisamos ser revolucionários do planeta Terra. Nós não precisamos ser mestres do mundo, governantes, assumir posições de comando. Nós precisamos, cada um, eu, você, ela e todos mais, fazer a nossa parte. Sermos nós, o melhor de nós para o mundo. Muitas vezes se pergunta que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas nós temos que perguntar que filhos nós estamos deixando para o nosso mundo. Os que vão ajudar na reconstrução deles, porque muitas vezes os nossos filhos cobram de nós essa atitude. Cobram de nós esse cuidado em relação ao nosso planeta. Fazendo a nossa parte, fazendo poucas conquistas, mas conquistas consistentes, conquistas permanentes, conquistas que a gente possa garantir que vão continuar acontecendo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos longe, nós vamos fazer o nosso planeta ir bem longe. Coisinhas pequenas, é interessante porque nos faz lembrar, para nós encerrarmos esse momento de reflexão e de estudo, o filme Irmão Sol, Irmã Lua, que eu já cito em várias palestras, em vários estudos, porque aquele momento da inauguração da igrejinha de São Damião em que eles cantam uma determinada música, ele é perfeito
para nós pensarmos na proposta de transformação do entorno de nós, a partir de nós. São pequenas coisas, bem feitas, dia a dia de esforços, caiu uma vez, recomeça, reconstrói, mude-se a si mesmo, mude-se, e você vai mudar o mundo à sua volta, vai mudar as coletividades à sua volta. Nós, espíritas, que temos tanto conhecimento que a doutrina nos traz, podemos servir de inspiração para os nossos irmãos de jornada, mesmo que eles nos critiquem, mesmo que eles não compartilhem a nossa visão religiosa da vida, mas a nossa visão intelectual, a nossa visão filosófica da vida vai chegar até eles. Os nossos atos vão falar mais do que as nossas palavras. E assim nós vamos ajudar o nosso planeta a se tornar um mundo superior. Indo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vendo as características negativas que nós ainda temos como planeta e como sociedade, corrigindo essas características negativas, nós alcançaremos a condição de mundo feliz. Passaremos pela de mundo de regeneração, chegaremos à condição de mundo feliz, até chegarmos naquela descrição mais sublime desses itens do capítulo 3 do Evangelho, de mundos superiores, onde não existe mais a desagregação pela morte, onde não existe mais dor, mais tristeza, mais doença, onde nós podemos praticamente levitar sobre o solo, flutuar sobre ele, volitar, como André Luiz descreve lá no nosso lar. E aí nós perceberemos, chegamos finalmente a essa condição de espíritos que alcançaram evolução. E coletivamente chegamos à condição de mundo que alcançou evolução. Não lamentemos a inferioridade da Terra. Trabalhemos a partir de nós para que a Terra seja um mundo mais feliz, para que a Terra seja um mundo de mais harmonia e mais paz, e para que nós compartilhemos a mesma paz que nesse instante nos irmana. Um grande abraço para vocês, muita paz a todos e muito obrigado pela sua atenção.